Seus pés agora para a gente ouvir a palavra do Senhor. Eu agradeço a Fabrícia, Marcone, todos aqui da equipe de louvor que nos auxiliaram, nos ajudaram hoje. Mas você vai ficar de pé, você vai pedir a Deus para falar com você. Eu estou sentindo uma necessidade muito grande hoje aqui de fazer uma oração por você, em nome de Jesus, no final desse culto. E eu quero orar por você, pedindo ao Senhor uma grande graça de Deus sobre a sua vida. Mas antes da gente fazer a oração, que eu creio que Deus vai ouvir, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E você já está de pé para poder estender suas mãos em nome de Jesus ao pastor, para interceder pelo pastor Sandro, que ele é de Vila Velha. Sempre que ele vem para cá, eu já tenho um combinado com ele, ele me liga, e a gente tenta encontrar uma segunda-feira, ou uma quinta-feira, ou um domingo, para ele trazer uma saudação, deixar uma palavra, uma semente semeada aqui. E eu creio que hoje não será diferente. Se você prestar atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus já está fazendo aqui, eu creio que Ele hoje vai abençoar muito você também através da palavra. Estenda suas mãos aqui à frente. Você que não conhece o pastor Sandro Guedes, né? Ele já está conosco aí nos ajudando, vários anos que ele tem, né? Tido a oportunidade de estar frequentando essa tribuna e vai trazer uma palavra nova para o nosso coração nessa noite. Feche seus olhos agora. Pai, nós entregamos o servo do Senhor nas mãos do Senhor de novo, porque cremos que o Senhor está, Pai, o abençoando para abençoar. Ó Deus, que a casa dele, os projetos dele, os negócios dele, o Senhor possa cuidar de tudo para que ele tenha, Pai, plena condição nesta noite de dividir conosco uma porção daquilo que o Teu Espírito já pediu a Ele para dizer a nós aqui nessa noite. E que nós estejamos com o coração aberto, sejamos ensináveis, que a igreja não fique dispersa, Deus, nessa noite, mas que nós possamos prestar atenção em tudo que o Senhor já está fazendo aqui, desde que o culto começou. Em o nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Então agora nós vamos prestar atenção, gente, né? Em tudo que Deus vai falar conosco agora. Eu vou pedir você gentilmente, né? Para a gente poder prestar atenção. Fique sobre seus pés, não perca nada. Deixe o pastor Sandro aqui, ser um instrumento de Deus para te abençoar de novo. Queridos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Vamos ler a palavra de Deus, Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9. É muito bom estar com vocês, mais uma vez nessa casa, que é a casa do nosso Deus, para junto de todos vocês celebrar o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e a presença dEle permanece com vocês nessa casa. É muito bom ver a presença de Deus se manifestando através da adoração da igreja. Quero louvar a Deus mais uma vez pela vida do pastor Adair, agradecer pela confiança. Deus possa continuar abençoando a vida do Senhor, a vida da missionária Rosângela, toda a família. Fiquei sabendo que estão fazendo aniversário hoje, né? Que bênção, Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus, juntamente com toda essa igreja. Marcos capítulo 9, verso número 23 diz assim: E Jesus lhes disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Essa caça não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração
e jejum, e você diga amém. Pode tomar seu assento. O texto que nós acabamos de ler é um texto bastante familiar, um texto bastante conhecido de todos nós. E é um texto que, de fato, a gente pode extrair, tirar muitas lições dentro desse texto, porque quando nós olhamos para esse texto e para o contexto, nós vamos ver Jesus dentro desse texto, como sempre, tendo o controle de todas as situações, tendo o controle e a direção da vida de todos aqueles que o servem. Ele tem o controle da minha vida, Ele tem o controle da sua vida. Ele está no controle de todas as coisas. É Ele que direciona todas as coisas. Nós sabemos muito bem que Jesus tinha um grupo de discípulos, de apóstolos, o grupo de 12. E nesse texto a Bíblia declara que Jesus vai fazer uma divisão entre eles, ou vai fazer um posicionamento diferente sobre eles, vai direcionar. A Bíblia diz que 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, ele conduz eles para o alto de um monte para poder orar, onde a Bíblia apresenta para nós a transfiguração de Jesus. E os outros 9 discípulos de Jesus, eles estão no pé do monte. Tanto quem está no alto do monte, vendo a glória, vendo a manifestação da glória de Deus, está na direção de Jesus. Quem está no pé do monte, quem está no vale, também está na direção de Jesus. No alto do monte tem alguém vendo glória, e no pé do monte tem alguém em batalha e alguém em guerra. Nesse exato momento, em toda a terra, existem servos de Deus que estão no alto do monte vendo a glória, e existem outros servos de Deus que estão lá no vale enfrentando batalhas, enfrentando guerras. Mas o texto declara que Jesus está no controle de todas as coisas. Provavelmente eu estou falando para alguém que está no monte, está vendo a glória, está vendo transfiguração, está vendo coisas extraordinárias e coisas tremendas acontecendo na sua vida. Mas existem pessoas que entraram aqui nesta noite que estão em batalhas, mas eu vim dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas. Isso, levanta a sua mão e glorifique ao nome do Senhor, porque Deus está no controle de todas as coisas. E de fato o que mais importa não é o lugar que você está. O que importa, na verdade, o que mais importa não é onde você está e como você está. O que mais importa é você estar na direção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto é claro, é enfático, é um texto que nos fala de fé. Porque de fato, aonde tem uma movimentação de Jesus, a fé é provocada. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Por onde ele passava e ele movimentava, ele provocava a fé, ele ativava a fé. Sim, quando ele levou os homens para o alto do monte, ele estava levando para provocar a fé, para poder orar, para poder clamar, para poder buscar a presença do Senhor, porque só ora quem tem fé. Sim, só ora quem tem fé. Orar é relacionar com um Deus invisível, é crer num Pai invisível que nos ouve. A gente não vê Ele, mas a gente sabe que Ele nos ouve. A Bíblia declara que Jesus também deixa esses discípulos no pé do monte. Você vai ver que eles também vão estar ativos e posicionados na fé. O texto vai declarar para nós que vem um pai que está passando por uma problemática, para um pai que está enfrentando uma guerra, e não é uma guerra pequena, é uma guerra muito grande. Então o texto vai falar muito claro de guerra e de fé
e de guerra. E só se vence guerras através da fé. Só se vence batalhas por intermédio da fé. Por isso que Jesus declarou e disse: tudo é possível àquele que crê. Existem guerras que elas perduram e duram por muito tempo. É o caso desse pai que traz o seu filho. Não apresenta o nome dele, não apresenta o nome do filho, mas ele conduz o seu filho, traz o seu filho, e no decorrer do acontecimento, do exercício da fé, porque o pai está em guerra, ele está em guerra, e não é uma guerra de momento, é uma guerra que já vem acontecendo há muitos anos. Que quando Jesus pergunta para ele: quanto tempo que isso está acontecendo? Quanto tempo você está nessa guerra? Quanto tempo você está nessa luta? E ele declara o nível de guerra que ele está. Ele tem compreensão do que ele está lutando. Ele declara que tem um espírito que pega o filho dele, ora joga na água, ora joga no fogo, ora faz ele se escumar. Ele detalha, ele sabe que é demônio, ele sabe que é uma guerra espiritual. E ele declara desde criança, desde muito tempo. Então esse homem vem enfrentando uma guerra já de muitos anos. Só que tem uma coisa linda aqui dentro desse texto, que apesar da guerra dele estar perdurando, da guerra dele estar lutando, a fé ainda estava ativa. A fé estava em movimento. Já tem alguém glorificando o nome de Jesus aqui. A fé dele estava ativa. A fé dele estava em movimento. Eu vim declarar que não tem guerra que vai roubar a sua fé. Eu vim declarar que não tem guerra que vai te paralisar. Eu vim declarar que você vai permanecer em movimento na guerra. Urabaia. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou ouvindo um barulho de um povo que se movimenta no meio da guerra. Uramagalacia dele calabacheia. A Bíblia vai declarar que esse homem tem esses conflitos. Sim, ele tem esses conflitos já há muito tempo. E as guerras, meus irmãos, elas mostram de fato o nosso valor. As guerras mostram para nós que nós temos mais força do que nós imaginamos. As guerras mostram para nós o que nós de fato temos até mesmo mais fé do que a gente imagina. O texto vai declarar e vai dizer para nós que ele está enfrentando esta guerra, lutando, pelejando, e mostra o valor dele, mostra a resistência dele. Porque imagine a sociedade olhando para ele, os familiares dele olhando para ele, todo mundo olhando para ele. E o que eles veem? Eles veem um homem sofrendo, mas eles não veem um homem em desistência. Eles veem um homem em perseverança. Oh, aleluia. E eu vim declarar que a sua perseverança em fé é um testemunho muito grande para quem está te observando. Porque quem olha para esse homem é um exemplo. Poderia desistir do filho, poderia desistir da situação, mas quem olha para ele diz: lá vai um guerreiro, aleluia. Lá vai alguém que não desiste. Lá vai alguém que está na luta, mas não desiste de quem ama. Labraçaia. Ele estava mostrando o seu valor, mas ele também estava mostrando o que tinha valor para ele. Sim, ele estava mostrando o que tinha valor para ele. Porque quando Jesus fala do filho dele, pergunta sobre o filho dele, ele diz: trouxe o meu filho. Ele não chama o filho dele de endemoniado, por mais que o filho dele está possesso, tomado
pelos demônios. Ele não chama o seu filho de demônio. Ele não classifica o seu filho pela ação do demônio. Ele declara: ele é o meu filho, aleluia. Ele não é isso que ele está vivendo, bendito seja o nome do Senhor. Ele continua tendo valor para mim. Tem toda essa ação, tem toda essa movimentação do demônio contra a vida dele, mas ele permanece sendo meu filho. Ele continua tendo valor para mim, porque quem é da fé não desvaloriza a sua família. Quem é da fé, alabaraceia, jobendecalabaraceia, pelo contrário, ele valoriza a sua família. Ele não desiste da sua família, o calabacheia. Ele continua lutando pela fé, pela sua família. Ele não abre mão de quem ele ama. Ele permanece posicionado na presença do Deus Todo-Poderoso, Urabaia, que ele diz: é meu filho, Calabacheia. Ele tem consciência que filhos são herança do Senhor, e ele está dizendo: meu filho tem valor para mim, Calabacheia. Ele está em toda essa situação, mas não perdeu valor para mim, Calabacheia. Uma hora está na água, uma hora está no fogo, Calabacheia. São temperaturas totalmente diferentes que o filho dele é levado. E quando o filho dele é levado, ele entra na água, ele entra no fogo. São temperaturas opostas, porque no nível de nossas guerras, no nível de nossas lutas, tem hora que a gente entra na água, tem hora que a gente entra no fogo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas com tudo isso, esse homem está posicionado. Quente e frio é algo para trazer desequilíbrio, Calabacheia, mas o homem permanece posicionado, o homem permanece ativado na fé. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu vim declarar que nada vai roubar o nosso equilíbrio, seja na água, seja no fogo, seja demônio, seja o que for, nós não vamos perder o equilíbrio, a gente vai permanecer na fé. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Levanta a sua mão para poder glorificar e exaltar ao nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Eu estou ouvindo barulho de guerreiros e guerreiras da fé aqui nessa noite. Eu estou ouvindo barulho de gente que está decidida e está acreditando que tudo é possível aquele que crê, Calabacheia. Eu vim declarar que nenhuma movimentação sua de fé vai ser perdida, porque esse homem tem uma movimentação de anos. Entra na água, entra no fogo, trabalha com o filho endemoniado, caindo, escumando, Calabacheia, uribicando. Ele faz movimentações que de fato cansam, porque lidar com alguém com a situação dessa é algo que cansa, é algo complicado, é algo que te expõe para todo mundo, porque tem problemas que acontecem em nossa vida e nossa família que nos expõem para todos, xerecalabaraçaia, urimicantalabachaya, mas esse homem permanece ligado na fé. E eu vim dizer para você que nenhuma das suas movimentações serão perdidas. Por isso que Jesus perguntou: há quanto tempo? Pastor, Jesus sabia quanto tempo, decalabachaya. Ele só está declarando, dizendo assim: nenhuma das suas movimentações nesse tempo todo, a sua fé que você usou nesse tempo todo, aleluia, chegou a tua hora, vai ter recompensa. Tudo é possível aquele que crê. Se tu podes crer, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O céu está incentivando alguém aqui: não desiste, continua acreditando, porque cada movimentação de fé é contabilizada lá no céu. Vou repetir: cada movimentação de fé é contabilizada lá no céu. Lembra o que Deus disse para Cornélio? As suas orações e as suas esmolas têm subido até a presença de Deus, e tem um memorial aqui, tem um registro aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu vim dizer para você que nada passa em branco no movimento da fé. Eu vim declarar que o céu registra tudo, suas orações, seu posicionamento, sua entrega de calabacheia. O céu anota tudo, o céu registra tudo. Urimi calabacheia. Alguém
Alguém pode não ver aqui, mas o céu está vendo. Alguém pode não contemplar aqui, mas o céu está vendo. E eu vim dizer para você, vai ter recompensa da sua fé. A vitória vai chegar, o sobrenatural vai acontecer, a libertação vai acontecer, a porta vai se abrir, o choramaia, jerecalabaraçaia. E se você veio até aqui, esse texto está gritando para você, continua, continua, continua. Se você acreditou até aqui, continua, continua, continua. A sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar, a sua vitória vai chegar, a vitória da sua família vai chegar. E quem sabe não pode ser essa noite. Eu vim declarar para você que no comando de Jesus tudo já está posicionado. Sim, no comando de Jesus, no controle de Jesus, tudo já está posicionado. Por que Jesus, eu fiquei pensando, por que Jesus não levou os 12? Só levou 3. Porque Jesus vê o futuro. Vou repetir, porque Jesus vê o futuro. Imagine trazer um rapaz endemoniado, que ora o diabo faz espumar, joga no chão, joga na água, joga no fogo. Gente, que loucura. Ter que lidar com isso, e é o pai que está entrando. É o pai que está presente. É o pai que está posicionado. O texto nos oculta e não diz que é a mãe, diz que é o pai. O sacerdote está posicionado. E ele entra onde tem que entrar. Vou repetir. Ele entra onde tem que entrar. Mas ele está decidido a não perder. Porque quem é da fé está decidido a não perder. Quem é da fé pode estar na guerra, mas está decidido a não perder. E entra onde tem que entrar. Labraçandarabarraia. Eu declaro em nome de Jesus que você vai ser presente. Uribicanta labacheia. Porque o demônio está presente, mas o pai também está. Decalabacheia. O diabo está trabalhando, mas o pai está na fé. Decalabacheia. Isso aqui é para você poder glorificar. Eu vim te dar um alerta para você. O diabo continua fazendo o trabalho dele, mas quem é da fé também continua. Decalabacheia. O diabo está fazendo o trabalho dele, mas quem é da fé, a igreja também está em movimento. Rebacalaceia. Se eu fosse você, eu glorificava. E entre esses dois movimentos, eu já sei o que vai vencer. É o movimento da fé em Jesus Cristo Nazareno, o Rei da Glória. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O diabo pode movimentar do jeito que quiser. Existe um povo de fé aqui nessa quinta-feira profética que está em movimento. Calabaraçaia. Calabaraia, jerga, abraçure, calabaraia. Só porque o diabo está movimentando, eu vou ficar parado. E é que eu vou me movimentar mesmo. É aí que eu vou acompanhar o que é meu. É aí que eu vou acompanhar meu casamento, vou acompanhar meus filhos, vou acompanhar minha vida, vou acompanhar o ministério. É aí que eu vou acompanhar. Eu posso não estar tendo o resultado que eu esperava. Porque um homem que está lutando esse tempo todo, ele não está tendo o resultado que ele esperava. E no caminho da fé, que é um alerta para mim e para você. Não vai, muitas vezes não vai ser de uma hora para outra que você vai receber o que você está esperando. É aí que a sua fé é testada, para ver o que é que você quer de verdade. Porque ele tem muitos anos entrando na água, entrando no fogo, mas ele não desistiu. Agora, para entrar na água e no fogo, você há de convir comigo. Muita gente morre afogada que vai tentar salvar o outro que está afogado. Aí o outro fica desesperado, porque está morrendo afogado, aí pega o outro e os dois morrem. Para entrar no fogo tem que ter uma habilitação, tem que ser um bombeiro, tem que ser tudo isso. Mas ele está entrando na água, ele está entrando no fogo. Ele é um sobrevivente e o filho dele é um sobrevivente. Porque ele deixa claro, o demônio leva o meu filho para matar na água e para matar no fogo. Não, aquela movimentação não era para poder matar. Era para poder destruir, porque a ação dos demônios é para poder matar. É para poder destruir minha vida, destruir sua família, destruir seus filhos. Mas enquanto o diabo opera com a morte, nós operamos com a vida. Quero ouvir barulho dos vivos aqui. Cadê os vivos? Cadê os vivos?
Cadê os vivos? Cadê os vivos? Que entram na água, que entram no fogo. Eu quero ouvir barulho de gente que está... Eu quero ouvir barulho de gente que sobreviveu à água e fogo. Decalabaxé. O diabo achou que ia te matar, mas você saiu vivo de lá. Sua família saiu vivo de lá. Jogou de novo na água e no fogo e você saiu vivo de lá. E olha você aqui dando glória. Olha aqui você dando aleluia. Olha você aqui levantando a mão e glorificando o nome de Jesus. Olha você aqui sentindo a presença de Deus aqui. Olha você sentindo a glória de Deus aqui. Eremaia, só os sobreviventes. Só os sobreviventes de água e de fogo. De água e de fogo. De água e de fogo. Decalabaxé. A água é um ambiente de instabilidade. Se eu fosse você, eu glorificava. A água é um ambiente de estabilidade. Tem uma água aqui, mas essa água é instável. Tá vendo aqui? Eu mexo aqui, ela balança. Decalabaxé. Seja água salgada, seja água doce, seja água parada, é um ambiente de instabilidade. Mas eu vim declarar para você que no ambiente de instabilidade, Deus pode fazer milagre. Decalabaxé. Deus pode fazer você sobressair. Porque no princípio a terra era sem forma e vazia. E Deus liberou uma palavra no lugar de instabilidade na água e disse: haja estabilidade, haja porção seca, decalabaxéia. Isso aqui é para você poder glorificar, porque o planeta que você está habitado, decalabaxéia, ele foi tirado do ambiente de estabilidade. Se cavar bem fundo, você vai encontrar água lá embaixo, mas nós estamos em cima do lugar de instabilidade, com a estabilidade chamada Jesus Cristo. Levanta a sua mão para poder glorificar. Erebecalabaxéria, urimicantalabaxéia. E receba autoridade para liberar sobre a vida de alguém nesse seu ambiente de estabilidade. O Senhor vai trazer estabilidade. O Senhor vai fazer milagre. Você vai exercer a fé. Você vai entrar e vai sair. 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 Alabacalabaxéia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu fico até estável, mas a glória dele vem e me dá força. Eu tiro do lugar de estabilidade quem eu amo. Narácia candarabadara sábia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus está trazendo estabilidade para a vida de alguém aqui. Deus está dizendo: haja porção seca lá e chorremacalaçaia. Quem olha para a terra em primeira instância, lá no livro do Gênesis, se diz só vai terra, não, onde vai ter árvore, vai ter fruto de calabaxéia, vai ter animal saindo daí, e vai estar saindo aí o ser que eu mais amo, a humanidade, o ser humano. Levanta a sua mão para poder glorificar. Deus pode fazer no cenário de instabilidade coisa que você não espera, coisa que você não imagina. O céu vai trazer a existência. O céu vai trazer a existência. Coisas que você não imagina, coisas que você não pensa, o céu vai trazer, o céu vai mover. Uramaia, tcherga, lacia, vai brotar coisa nova. Decalabaxé, a terra sem forma e vazia, viu? Decamancho repravacé, decalabaraçanda pravacéua, pruve decalabaraçaia. Imiofonde raséria derevassaia, derebaraçábia. Por que ele entra na água e no fogo? Já falei isso aqui uma vez. Por que ele não morre na água e no fogo? É porque sempre tem uma palavra. É porque sempre tem uma palavra em qualquer luta que você esteja enfrentando. Ele está entrando na água e no fogo. Mas antes do pai nascer, antes do filho nascer, tinha uma palavra. Isaías 43, verso 2. Se passares pelas águas... Vou repetir: se passares pelas águas. Se eu fosse você, eu dava glória. O povo passou pelas águas do Mar Vermelho, não morreu lá. Calabaxéia. Os discípulos enfrentaram tempestade. Paulo enfrentou tempestade em Atos 27. Não morreu. Decalabaxéia, porque tinha uma palavra liberada. Decalabaxéia. Opa, tem alguém levantando a mão para poder glorificar. Decalabaxéia. Se passares pelas águas, Shekadaraia, Ebaraia, não te afogarão. Se passares pelos rios, Arabacanta, não te submergerão. Se passares pelo fogo, chama nenhum arderá em ti. Eu vim declarar que não é pela sua capacidade que você entra na água, entra no fogo. Eu vim dizer que não é pela sua capacidade que você está de pé e que você está vencendo. Eu só estou vencendo, a igreja só está vencendo porque tem uma palavra direcionada. Nós se movemos por causa da palavra. Nós estamos de pé pela palavra. Seu casamento não foi destruído pela palavra. Sua família não foi destruída pela abraçaia. Você não morreu por causa da palavra. A enfermidade não te matou por causa da palavra. Decalabaxéia. Era para você glorificar o nome de Jesus. Quem está movimentando debaixo de uma palavra aqui? 1 minuto glorificando. Quem se move debaixo de uma palavra?
Essa igreja chegou até aqui por causa da palavra. Decalabaxé. A nossa história continua por causa da palavra. Tudo acontece por causa da palavra. Isso é graça. Decalabaxé. Ele sabia que você ia ter guerra. Ele sabia que você ia ter luta. Então eu vou soltar a palavra. Eu vou liberar a palavra. Eu vou deixar a palavra escrita. Mídio, meneva, sende, sébia, delevácia. Núria, calabanauê de Provência. De Provência. Tchurimicão da Arabahaia. Está tudo no comando dele. Está tudo posicionado, porque levar um rapaz desse endemoniado para o alto do monte ia dar trabalho. Provavelmente ele não ia conseguir chegar lá em cima. Mas Jesus, que vê o futuro e vê que ele está vindo, ele diz: vou deixar uma recepção aqui embaixo. Vou deixar meus representantes aqui embaixo. Vou deixar esses crentes aqui no vale. Vou deixar eles aqui para envolver na guerra de uma família. Vou deixar eles aqui para eles entrarem na guerra de uma família. Vou deixar eles aqui para ter um reforço. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu não sei se você entende o que a palavra está dizendo. Já está tudo alinhado. Já tem reforço preparado. Já tem recepção preparada. Você não está sozinho. Sua família não está sozinha. Você acha que essa campanha foi aberta? É uma campanha que fala de família, de posicionamento de família. Decalabaxéia. Isso aqui é uma recepção do céu para você usar a fé e dizer: você não está sozinho, você não está sozinho. O céu se importa com você. Jesus deixou os discípulos lá, porque ele sabe até onde você consegue ir. Ele sabe até onde você pode se mover. Decalabaraçaia. Iriandalabaxéria. Aleluia, 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 aleluia. Churimicandaramaxéria. O pai está vindo com a guerra de muito tempo. Estava tudo tranquilo com os discípulos que Jesus deixou lá. Eles só estão posicionados, só estão obedecendo. Tem hora que a gente está obedecendo, não sabe o que está vindo. Não sabe a guerra que está vindo, não sabe a batalha que está vindo. Mas as guerras dos outros revelam um nível do amor que está no nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos levar as cargas. Não pense que você serve a Deus e você não vai se envolver nas guerras dos outros. Deus te posicionará em favor da guerra de outros. Alguém precisa do seu posicionamento, alguém precisa da sua obediência, porque fé é obediência. Fé não é só dizer que crê, fé é obedecer. Aleluia. Glória a Deus. Tem guerras que aparecem que você nem está esperando. Tem guerras, eles não estão indo atrás de guerra, você não está atrás de guerra. Você imagina quando fica aqui embaixo. Subir dá trabalho, né? Então ficar embaixo está tranquilo, entre aspas. Mas está vindo uma guerra. Está vindo alguém que está sofrendo. Está vindo alguém que está lutando muito tempo. Pregador, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tem hora que a gente reclama demais. Enquanto tem gente que está sofrendo mais do que eu e mais do que você há muito tempo e não está abrindo a boca para reclamar, só está se movimentando para poder usar a fé. Só está se movimentando. O pai está enfrentando, é uma guerra. É uma guerra, meus irmãos, é uma guerra que é muito maior, porque tem guerras que o nível dela é muito maior do que a gente já dimensionou que é. Isso tanto foi para os discípulos como o pai. Porque o pai acha que fala assim, um espírito surdo ou mudo. Aí Jesus, ele fala um só. Aí Jesus, não é só mudo não, é surdo também. Então Jesus está dizendo, a ação do demônio é muito maior do que você está vendo. E outra, é uma ação aqui dentro de uma casa, dentro de uma família, trabalhando no ouvido e trabalhando na boca. Com o ouvido você recebe, com a boca você dá. Então a comunicação foi travada.
o rapaz não consegue dar e não consegue receber. E eu vim dizer para você que os demônios trabalham para roubar a comunicação no seu casamento. Ele trabalha para roubar a comunicação dentro das igrejas. Ele trabalha para roubar as comunicações dos relacionamentos. Mas eu vim declarar que você está na quinta-feira profética. E você é da fé. E aonde tem fé, a comunicação vai ser restabelecida. Toda ação do diabo para roubar a comunicação, seja em qualquer área da sua vida, em qualquer área dessa igreja, vai ser repreendida hoje, em nome de Jesus. Os ouvidos fechados vão se abrir, e as bocas caladas vão ter voz. Xerebaia. Vou repetir, decalabaxeia. Eu vim declarar que tem uma ação de restauração. Arabaraia. Você vai estar apto para receber, e você vai estar apto para poder dar. Decalabaxeia. Eu estou sentindo a presença daquele que vive, que reina aqui. Era para você dar glória, porque não tem principado, não tem potestade que vai ficar de pé, vai cair por terra nesta noite, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Rabaxandarabacantaraia, erebedecalabaxandaraia. O pai está trazendo um problema e acha que o problema é em um nível, está achando que é em um nível. Os discípulos muito corajosos entram na guerra de Calabaxé, não questionam quando o pai traz, eles tentam expulsar, eles posicionam, eles usam o nome de Jesus, mas eles estão enfrentando algo muito além do que eles imaginavam. É tanto que eles vão se frustrar, é tanto que eles vão fracassar. Sim, eles vão fracassar. E aqui eu já quero abrir um parênteses. Não pense que você vai ter uma vida com Deus, uma vida cristã, e sempre vai dar certo. Tem hora que vai dar errado. Não pense que você vai ter uma vida com Deus e você não vai ter frustração. Se até Jesus teve frustração, aleluia, glória, você também vai ter. Mas eu vim dizer para você que você é maior do que a frustração. E eu vim dizer para você que a sua vida não para com frustração. Jesus se frustrou no Getsemane, levando um grupo do seu discípulo e disse: fica aqui para poder orar. Quando ele voltou, ele estava dormindo. Os obreiros, ele pediu 3, fica aqui, aleluia. Ele foi orar, e quando ele voltou assim: ô Pedro, você não pode orar comigo nem uma hora? Então Jesus esperava deles. Aí Jesus voltou 3 vezes, de Calabaxé. Eles frustraram, mas Jesus continuou em movimento, de Calabaxé. Eles não corresponderam, mas Jesus continuou em movimento. O pregador que você está dizendo, eu vim dizer para você que frustração, decepção, fracasso você vai enfrentar, mas isso não é desculpa para você poder parar, porque o pai enfrenta uma frustração, os discípulos enfrentam a frustração, mas eles não arredam o pé. Se eu fosse você, eu glorificava ao nome de Jesus. Quem é guerreiro aqui, levanta a mão para dar glória. Pregador que você está dizendo, tem frustração que é o diabo, tem frustração que é o ser humano, mas tem frustração que é o próprio Deus. Lembra nas 10 pragas do Egito? É assim, Deus fez uma movimentação de frustração. A hora que eles iam sair, Deus trabalhou no coração de Faraó e fazia o povo voltar. É como se tiver tudo preparado, diz: agora a minha vida vai andar, eu vou fluir. Quando você vai e volta, de Calabaxé, aí você está indo para frente, Deus faz um movimento para te frustrar e você volta para trás, de Calabaxé. Só que a Bíblia diz que nas 10 pragas, mesmo na frustração, Deus estava trabalhando e provocando fé neles. Eles frustraram na primeira, mas Deus deu fé para acreditar na segunda. Frustrou na segunda, Deus deu fé para acreditar na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, oh aleluia, uribicanta labaxeia, e até na nona para chegar à 10ª. Sabe por quê? Porque na 10ª tem cordeiro e tem sangue do cordeiro, e toda frustração só é vencida se tiver o cordeiro e se tiver o sangue do cordeiro. Levanta a mão para a glória. O pai só venceu a frustração, o discípulo só venceu a frustração aqui pela fé. Quando Jesus chegou no cenário, eu recebo autoridade para declarar em nome de Jesus que você vai continuar se movimentando até Calabaxé, até chegar no nível em reconhecer que é só Jesus que é capaz de tratar as suas frustrações. Tem guerras que é muito maior que você está entrando, você não entende, mas mesmo assim tanto o pai como eles estão lutando. Eu vim e quero glorificar a Deus pelas pessoas que não desistem. Fica de pé dando glória. Fica de pé dando glória. Fica de pé glorificando o nome de Jesus. Há uma presença muito forte aqui. Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê.
é um camarada lutador, mas é um camarada que está frustrado. E aí tome muito cuidado quando as coisas não acontecerem e não fluir do jeito que você espera, porque o texto vai começar dizendo que os discípulos ou os fariseus estão discutindo com eles. Oramanda calabachéria. Cuidado para não se distrair com comunicações e embates que não vale a pena. Você tem o alvo, você tem o objetivo. Emaia. Urianda lamachanda rabacantaraia. Porque na frustração tem gente que discute. Na frustração as pessoas jogam a culpa nos outros. Os discípulos estão discutindo, Jesus chega, e aí entra o pai. O pai diz: eu trouxe meu filho. Eu trouxe meu filho para cá. Eu criei uma expectativa dos seus discípulos, mas eles não libertaram ele. Eu estou decepcionado. E quando ele está decepcionado, ele está tentando colocar a culpa nos discípulos de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Tome cuidado para você não jogar a sua frustração. Tome cuidado para você não jogar a frustração nos outros. Porque de fato a frustração tinha que ser tratada nele, na conversa que Jesus tem com ele. Jesus nem comunica, nem fala nada com os seus discípulos, porque é ele que vem, é ele que está frustrado, é ele que está decepcionado. E o discípulo já tem uma frustração de não ter funcionado, e tem alguém ainda que está jogando a frustração em cima deles. Porque quem tem chamado aqui, quem tem ministério, sabe que muitas vezes é difícil lidar com a frustração, e alguém ainda joga coisa mais pesada em cima da gente. Mas na conversa que Jesus teve com ele, Jesus disse assim: se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Alabracheia. Aí o texto vai mostrar algo lindo. Ele pede ajuda. Decalabacheia. É um homem pedindo ajuda aqui, gente. Decalabacheia. Homem tem dificuldade de pedir ajuda. Decalabacheia. Mas é um homem pedindo ajuda. O texto vai dizer que o discípulo também vai, em particular, vai pedir ajuda para Jesus. Oh, glória seja dada. Me ajuda na minha incredulidade. Ele não está dizendo que ele é incrédulo. Oh, glória a Deus. Ele está dizendo que tem incredulidade. Me ajuda na minha fé. Aumenta a minha fé. Ele parou de colocar para olhar para A. Ele parou de olhar para B. Porque Jesus disse assim: você deve acreditar na fé do discípulo. Não. Ele disse: se você pode crer, se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quer viver milagre? Para de transferir para os outros. Xerebacaia sébia. Rebacanta. Pede ajuda para Jesus para tratar o que tem que ser tratado dentro de você. Porque fé é algo dentro de mim, é algo dentro de você. Decalabaxé. Ele está reconhecendo: eu não estou no nível, eu não tenho a capacidade, mas se o Senhor me ajudar, o milagre vai acontecer. Se o Senhor me ajudar, decalabaxé, se o Senhor remover essa incredulidade, anarabaxandaraia, eu vou viver o milagre, eu vou viver o sobrenatural. Tem alguém que está entendendo que eu estou pregando aqui nessa noite? Tem alguém que está entendendo que eu estou pregando aqui nessa noite? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Fé é você interiorizar. Fé é você olhar para dentro de você e não olhar para a esquerda nem para a direita. Olhar para dentro de você e olhar para Jesus e dizer: se o Senhor trabalhar, se o Senhor me dá fé, o milagre vai acontecer. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Eu não sei qual o milagre que você precisa, eu não sei qual o sobrenatural que você precisa, mas se você está pedindo a ajuda de Jesus com sinceridade nessa noite, você vai ver o milagre acontecer, você vai ver o sobrenatural acontecer, você vai ver a glória de Deus manifestar na sua vida. Então abre a tua boca e comece a orar, decalabaxeia, porque Jesus, isso aí é só coração, isso aí é só coração, isso aí é só coração. Decamanjarabaxanda, rebedecalaçaia. Senhor, nós estamos diante de ti, diante da tua presença, e a tua igreja está posicionada em fé aqui nessa noite, Senhor, crendo na tua palavra, que se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Porque até para acreditar, Jesus, a gente precisa de ti, a gente precisa da tua ajuda. E eu creio no mover do Senhor, eu creio na fé, Senhor, desse povo, que é uma fé baseada em ti, baseada na tua presença, Senhor. Então entra em cada casa,
causa, entra em cada situação aqui nessa noite, Senhor. Vai quebrando toda ação contrária em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai operando libertação no meio das famílias, vai operando curas, meu Deus. Cada causa apresentada, cada situação apresentada desse guerreiro, dessa guerreira, que chegou até aqui enfrentando tanta coisa, mas está aqui acreditando em Ti, está aqui acreditando na Tua palavra. Estenda a Tua mão para poder operar agora, e que toda força do mal caia por terra, porque maior o que está conosco do que o que estão com ele. Toda ação do demônio bate em retirada agora, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, Senhor. E eu clamo, crendo, declarando vitória pelo poder da Tua palavra sobre cada vida. O diabo pode agitar do jeito que for, mas a vitória é nossa, a vitória das famílias, a vitória do Teu povo. Alguém gritou: o menino está morto, está morto, está morto. Senhor, o que importa não é o que os outros falam, o que importa é o que o Senhor diz. O Senhor diz que está vivo, o Senhor diz que é a vitória do Teu povo, o Senhor diz que é a vitória dessa igreja. O Senhor, irmão, eu estou sentindo a presença dele aqui. Não é o que a situação diz, não é o que eles dizem, é o que Jesus está dizendo. Está vivo e Ele está levantando a sua vitória. Ele levantou o menino, eu estou sentindo a presença dele aqui. A sua vitória está na mão de Jesus, a sua vitória está na mão de Jesus. Se você tem fé, Ele está te entregando a vitória na sua mão aqui nessa noite, mediante a fé e pelo poder da palavra. Eu sinto o poder da fé, eu sinto o poder da palavra, eu sinto a unção de Deus fluindo aqui. Arranca enfermidades aqui nessa noite, Senhor. Entra em causas insolúveis, Senhor, e manifesta o Teu poder, e manifesta a Tua glória, Senhor. Arabacanta, arabacheia, erebecalabarassúria, erebedecalavaxanda, cantaraia. Essa noite é uma noite de vitória, Pai, em nome de Jesus. Obrigado. Aleluia. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, é nós ouvirmos a palavra do Senhor e crermos que o Senhor tem coisas maravilhosas para continuar fazendo no nosso meio. Eu agradeço em nome de Jesus ao pastor Sandro, que veio participar conosco desse culto. Agradeço a presença de todos aqui.